Quem tem razão? Vamos lá, doutor Mauro Silva, seja bem-vindo uma vez mais. Eu fiz aqui uma explanação segundo os dados do Sindifisco, mas aqui, obviamente, isso foi uma análise anterior a essa decisão do governo, que escolheu apenas aumentar o limite de isenção, sem fazer a correção da tabela do imposto de renda, sequer por esse percentual, que é muito menor do que o tamanho da defasagem. A gente está claramente, essa é uma coisa, depreende-se disso de uma maneira muito clara, por interpretação meramente de texto, que os brasileiros estão pagando a conta de um governo que quer falar de reforma tributária, mas não fala de cortar gastos, e aí a gente está vendo quem está pagando por esse excesso de gastos. Boa tarde, Adalberto, boa tarde, Bruno, boa tarde a todos que nos assistem. Bem, essa situação da tabela do imposto de renda, que, como você disse, tem aí uma defasagem acumulada de 148%, ele transfere realmente para a classe média brasileira um peso muito grande no financiamento das políticas públicas. Aí precisamos ser justos, porque, na verdade, não é um assunto somente desse governo. No governo anterior, claro, nenhum reajuste foi dado, e outros governos também nós tivemos pendência. São coisas que vêm se acumulando, né? Bom, com relação à atual proposta, o que houve? Inicialmente se falou em uma isenção até 2 salários mínimos, e não se divulgou mais nada. Então, partiu-se da suposição que os 38,66% que representaria sair de 1.903,98 para 2.640, seria 38,66%, aplicaria-se a toda a tabela. Mas a Receita emitiu uma nota de esclarecimento, né, dizendo que não é isso que ela estava fazendo, ela estava apenas alterando o limite de isenção, que é 1.988 para 2.112. E as demais faixas, embora ela não tenha divulgado a tabela, mas pelos exemplos que foram fornecidos na nota, se infere que as demais faixas não serão alteradas, né? E isso traz praticamente uma medida super tímida, quase que inócua, e eu vou explicar por quê, né? As pessoas que têm um salário de 2.640, elas já, ao final, lá na declaração do imposto de renda, elas já poderiam deduzir a sua contribuição previdenciária, os dependentes, despesas com educação, ou optar por um desconto padrão. Isso lá em abril. O que o governo fez foi, então, elevou para 212 e permitiu que aquelas deduções que se faria lá em abril, né, principalmente o desconto simplificado, pudesse ser feito agora. Uhum. Mas então, o que isso vai significar? Significa que as pessoas que pagariam um pouco de imposto de renda agora durante o ano e teriam restituição, essas pessoas aí na faixa de 2, 3 salários mínimos, elas vão pagar menos imposto de renda agora, mas não terão restituição em abril. Sim. Essa alteração, eu não posso dizer nem que é uma correção da tabela, né? É uma alteração do limite de isenção, é isso, né? Não há um índice de correção da tabela, é só uma alteração do limite de isenção. O que significa isso? Significa que cada brasileiro declarante e pagante de imposto de renda terá de volta de R$ 15,90 por mês. Apenas isso. Então, esta alteração significa apenas R$ 15,90 por mês para cada brasileiro pagante de imposto de renda. Então, é muito tímido. Mas você vai me dizer, bom, mas quem tem até 2 salários mínimos está isento. Na verdade, houve aí uma simples antecipação, porque isso já aconteceria normalmente. Não houve uma grande mexida na tabela para isentar isso. Apesar disso, né, de não ter uma grande mexida, só essa alteração já devolve para a população brasileira 6,7 bilhões, o que é bom, né, mas é bem menos do que antes. Nos nossos cálculos passava de 100 bi, difere um pouco dos cálculos que vocês divulgaram inicialmente, que você divulgou aí, Adalberto, mas, enfim, a proposta agora já é outra. E aí que nós trazemos uma novidade, que é um número novo,
né, apenas 470 mil pessoas serão beneficiadas. Porque a maioria dos brasileiros na faixa de 2 salários mínimos, quando fazia o seu acerto com o fisco, ele já estava, por ter 2 dependentes, por já usar o desconto padrão, ou ter 2 dependentes, ele já estava isento nessa faixa. Né? Doutor, então, apenas 470 mil pessoas serão beneficiadas. Não, ótimo o senhor trazer esse número, porque a gente fez uma aplicação só da informação, eu vou chamar de nominal. O senhor está trazendo cálculos muito mais sofisticados. A gente está falando de 13 milhões de pessoas que passariam a ser isentas por esta lógica, mas dentro desse acerto de contas, olhando todos esses números, os beneficiados mesmo serão, é um número muito menor, o senhor falou 400 e quantos? 70 mil? Muito menor, Passarão a estar isentos a mais, né? Para você ter uma ideia, a nossa estimativa é que durante este ano, e portanto em abril de 2024, nós teríamos 8,9 milhões de isentos. Tá. Com essa sistemática, nós teremos 2,3 milhões de isentos. Falando em números, né, seriam 470 mil pessoas beneficiadas apenas. Porque, na verdade, o que o governo fez foi antecipar algo que na declaração de abril já era feito. Tá bem. Apenas isso. Ou seja, no fechamento de contas, tá? Ele trouxe... Você vai sentir agora no seu contra-cheque, né, um alívio. Se você ganha 2 salários mínimos, você vai pagar 0 quando você pagaria um pouco, certo? Só que essa pessoa teria restituição em abril, não terá mais, porque ele já teve um alívio. E as demais pessoas, quem ganha um pouco mais, terão um alívio de R$ 15,90 por mês. Este é o alívio. Então, é muito tímido, né? Muito tímido para se começar a cumprir a promessa de campanha que o presidente Lula fez de isentar até 5 mil e corrigir a tabela. Então, é um começo muito tímido. Doutor Bruno Romano, seja bem-vindo a esse debate aqui. A gente até foi importante trazer esses dados que o doutor Mauro nos trouxe aí, porque diminui ainda mais os dados que eu tinha nominais aqui de beneficiados por esse aumento de isenção na conta de chegada aqui. Me permita simplificar, doutor. Na conta de chegada que o doutor Mauro fez aqui, o benefício é para menos pessoas ainda. E, de novo, então a gente está vendo que o cidadão brasileiro está pagando tudo que o governo fala que é obra dele. E aí nós estamos vendo que exatamente na questão do imposto de renda, as classes médias brasileiras, e para ser médio basta ter renda familiar com 4 pessoas de R$ 2.600 e poucos reais, ou seja, classe média estranha essa, mas enfim, é a classe média que está pagando a conta do governo. Inicialmente, boa tarde, Piotr, boa tarde, Mauro, é um prazer estar aqui. De fato, o que o doutor Mauro trouxe é ineficiência estatal pura e simples. Afinal de contas, a tabela do imposto de renda de R$ 1.900 aproximadamente já não era atualizada desde 2015, e se você aplicar o índice de inflação sobre esse valor, você vai ver que hoje a faixa de isenção pela inflação, pelo IPCA, utilizando o IPCA, isso com dados do IBGE, o índice de isenção deveria ser de R$ 3.052,24, ou seja, esse reajuste, muitas aspas, no reajuste da faixa de isenção, ele está muito aquém da correção do salário pela inflação. Isso quer dizer basicamente o seguinte: você, trabalhador, que em 2015 ganhava R$ 1.903,95, hoje, em 2023, você continua ganhando esse valor, R$ 1.903,95, e você ainda ganha R$ 1.148,29 a título de correção. Ou seja, o seu salário efetivamente não aumentou. Mas você paga imposto de renda quando em 2015 você não pagava. Então dá para ver que você tem uma defasagem muito grande. E com isso, efetivamente, não é só a classe média que paga para financiar esse Estado que hoje está inchado com muito mais ministérios. Na verdade, a classe baixa também paga. Sim. E a gente tem que lembrar, além de tudo, que a gente tem uma tributação no consumo. Eu sei que não é o ponto aqui. Não, mas doutor, fique à vontade. Por favor, esse assunto a gente vai abordar também, por favor.
apesar da nossa análise nesse primeiro momento ser sobre a tributação da renda, a gente tem que lembrar efetivamente que a tributação sobre o consumo é muito, muito agressiva no Brasil e, querendo ou não, quando você tributa muito mais o consumo do que a renda, você cria uma regressividade, isso é, você cria uma maior carga tributária para quem tem menor poderio financeiro e você acaba prejudicando e muito as classes mais baixas. Então você tem, querendo ou não, você tem um histórico tributário muito ruim no Brasil, em que não há reajuste efetivo das faixas do imposto de renda, em que você tributa mais o patrimônio da pessoa do que a renda efetivamente, afinal de contas a renda foi meramente corrigida pela inflação, e você ainda tem uma tributação sobre o consumo, o que faz com que a tributação sobre as classes mais baixas seja muito mais agressiva do que com relação às pessoas de maior poderio financeiro. Sem falar na tributação sobre a pessoa jurídica, que é quase extorsivo. Uma pessoa jurídica paga 34% de tributação sobre a renda, mais todos os tributos que recaem sobre o consumo, que essas pessoas jurídicas acabam repassando ao consumidor. Doutor Robano, eu fiz menção à questão da classe média, porque essa expressão é sempre usada de forma pejorativa. A classe média, E eu mostrei que hoje, considerado classe média no Brasil, é uma família de 4 pessoas cuja renda familiar é de R$ 2.671,48. Sem contar esse aspecto muito bem levantado pelo senhor em relação à tributação sobre o consumo. Aí eu agrego uma outra questão. O governo está fazendo tudo isso porque ele está com problema nas contas do governo. E esse é um governo que está prometendo gastar mais. A gente vinha de um governo que estava reduzindo o tamanho do Estado e esse governo tem uma outra visão, acha que o Estado tem que ser gigante. Só que isso está gerando também uma série de preocupações do ponto de vista macroeconômico que tem aumentado a inflação. A gente está trazendo expectativa de inflação toda semana. A análise que o Banco Central traz aqui é justamente de aumento da inflação. Inflação é o pior imposto para a classe pobre porque ela não consegue se proteger de jeito nenhum. Isso quem é dos anos 80 chamava de carestia, mas é exatamente isso. Daí a gente está mostrando claramente pelos números, e acho que o doutor Mauro trouxe aí sem sombra de dúvida, o quanto que também tem de marketing na ideia mesmo na questão da faixa de isenção um pouco maior, mas que isso necessariamente, na chegada da conta lá no ano seguinte, ele já receberia isso de volta, ele está, digamos, antecipando, como disse o doutor Mauro. E o governo está falando em reforma tributária sem falar em reforma administrativa, ou seja, a gente corre o risco de discutir uma reforma tributária sem saber qual é o custo que o Estado vai ter de fato. Daí, doutor Mauro, eu volto ao senhor. Levando-se em conta que nós estamos punindo cada vez mais a população que tem renda, que paga a conta do governo, sem discutir com ela tudo isso e deixar muito claro isso, a gente não está produzindo uma monstruosidade no país que as pessoas estão percebendo. A gente só está dando número e nome às coisas, mas isso já está gerando esse incômodo. A Constituição de 88 determinou um Estado social, e esse Estado social tem um custo, né? O SUS, por exemplo, que foi excelente na pandemia, tem um custo, né? O atendimento de assistência social tem um custo determinado pela Constituição, né? Isso precisa ser financiado pelos impostos, né? Não há outra maneira de se fazer senão financiar pelos impostos. Eu queria fazer um reparo ao que o doutor Bruno coloca. Na verdade, doutor, a alíquota de pessoa jurídica efetiva no Brasil, ela nominal é de 34%, mas há muitas deduções. Então, a alíquota efetiva, segundo todos os estudos, é de 24%. E aí nós temos uma distorção enorme, que é quem recebe os lucros das empresas, os lucros e os dividendos distribuídos, não paga imposto de renda. Então, isso é uma distorção. Por isso que a gente diz que a classe média está sustentando as políticas públicas necessárias e previstas na Constituição, né? A classe média está pagando isso, porque a classe mais rica não está pagando, porque recebe como lucros e dividendos, né? E nós temos a distorção também da pejotização, do inchaço dos MEIs, né? A ideia da microempresário individual, ele surge com uma ideia e hoje está totalmente deturpada, e isso então tem tirado pessoas que deveriam estar pagando imposto de renda e contribuição previdenciária, e jogando a carga em cima daqueles que estão no mercado formal,
Hoje você não tem, por exemplo, numa empresa, quem ocupa um cargo de gerência e diretoria raramente será pela CLT. Ele já foi, muitas vezes, obrigado, ou forçado, ou induzido pela empresa a trabalhar como se prestador de serviço fosse. Eu digo como se, porque ele tem todas as características do empregado, porque ele tem subordinação, ele cumpre horário e tudo isso. E ao ser pessoa jurídica, e ele recebe então os lucros daquela sua pessoa jurídica que está disfarçando a relação de emprego, e ao receber ele paga 0 de imposto de renda, né? Então isso é uma distorção. Eu queria também fazer um outro reparo, viu, doutor Bruno, que acaba sendo pior do que o senhor coloca para nós. Se nós corrigirmos desde 1996, descontar o que foi concedido, dá os 148%, e o limite de isenção deveria ser de 4.723, né, muito maior, né? Qual o problema disso? O problema é que isso traz, o custo disso, a gente estima que a arrecadação para 2023, né, de imposto de renda da pessoa física seria de 395 bilhões, tá? Se a gente reajustasse integralmente a tabela, seria devolvido às famílias brasileiras 229 bilhões, né? Então isso é um esforço fiscal para se exigir, que veio de um problema de vários governos, muito grande para se exigir de um governo. Isso é fato. Por outro lado, iniciar um novo governo cometendo os mesmos erros de anteriores, né? No mínimo deveríamos agora ter, no mínimo, o reajuste da inflação de 22. Sim, claro. Né? No mínimo, para não cometer os mesmos erros do governo Bolsonaro, por exemplo, que deu 0 de correção na tabela. Nunca fez uma correção de tabela. Começaria, então, Então começa o governo cometendo o mesmo erro, sim, porque este ajuste na tabela nem se pode chamar de correção, né? Perfeito. Esses R$15,90 para cada declarante, pagante, né, de imposto de renda, ele é muito tímido, né? Então, o que se esperava é que se começasse o novo governo não cometendo os mesmos erros de governos anteriores com relação à tabela, e isso, infelizmente, está acontecendo. Doutor Bruno. Com relação a esses pequenos reparos, de fato, tem razão o doutor Mauro com relação a, de fato, a carga efetiva das pessoas jurídicas, mas ainda assim é uma carga tributária muito elevada. E ao invés de você retirar as deduções, por exemplo, das pessoas jurídicas, o correto seria trazer uma maior possibilidade de deduções para as pessoas físicas. Afinal de contas, a pessoa física ter apenas como possibilidade de dedução despesas médicas e ainda despesas de educação e ainda com uma limitação financeira, isso acaba trazendo uma tributação não efetiva sobre a renda. Então, deveria ser permitido aumentar a dedução na tributação da renda da pessoa física e não retirar deduções da pessoa jurídica. Além disso, tem um outro ponto, na verdade, que é o seguinte: é bem verdade que a defasagem está em mais de 140%, a minha análise foi apenas de 2015 até hoje, mas o correto seria efetivamente fazer esse reajuste das tabelas. Afinal de contas, se você verifica que de fato há uma defasagem das tabelas e você não pratica esse reajuste, ou você pratica um reajuste muito aquém do que deveria ter, sim, você acaba tributando mais do que a renda do contribuinte, você acaba tributando o patrimônio efetivamente. E a nossa Constituição disciplina que você não pode tributar o patrimônio do contribuinte. Isso, inclusive, tem um efeito de confisco. E uma outra análise que a gente tem que fazer é, diferentemente do Dr. Mauro, com respeito à sua opinião, eu ouso discordar do entendimento de que se deveria tributar, por exemplo, os dividendos. Na minha opinião, os dividendos eles têm que continuar sendo isentos, principalmente por conta de peculiaridades econômicas que a gente vive no Brasil. Eu trago aqui algumas. No primeiro ponto, não é 100% verdadeiro quando considerar que só pessoas de classe muito alta recebem dividendos. Muito pelo contrário. Se você for analisar uma padaria pequena de bairro, por exemplo, o dono da padaria ele não é uma pessoa de grande poderio financeiro e ele tem como sustento os dividendos. Então,
Isso pelo ponto de vista social. E do ponto de vista econômico, analisando especificamente a tributação dos dividendos, o Brasil é um país que tem constantes crises e o investidor, quando ele vem para o Brasil, ele deixa de investir em locais mais seguros para aportar o seu dinheiro, por exemplo, Estados Unidos, e ele tem que ter uma contrapartida financeira com relação a isso. E os dividendos se prestam a fazer essa contrapartida financeira. Se ele for receber uma tributação aqui no Brasil que seja igual ou até superior da tributação que ele tem em outros países que são muito mais seguros, esse investidor não vai investir no Brasil, ele vai investir nos Estados Unidos, ele vai investir no Reino Unido. Então, o Brasil tem essa questão também econômica peculiar do Brasil, que para atrair investimentos você tem que atrair o investidor com algum benefício. Então, com relação a esse ponto, de fato, a nossa tributação ela é agressiva, mas tributar dividendos não é uma saída. A saída, efetivamente, é você reduzir a carga tributária de toda a sociedade como um todo, e não majorar de quem já também paga tributos. Doutor Bruno Romano, advogado especialista em direito tributário, também doutor Mauro Silva, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Muito obrigado pela participação do senhor.